abençoe os irmãos. Nós estamos novamente aqui na chácara do irmão Luiz para nós fazer mais uma live culto à internet para os irmãos. E saudações a todos os irmãos que nos assistem e estão visualizando, né? Aqueles que não querem curtir, tudo bem, estão ali visualizando. Que Deus ajude a cada um a ouvir da palavra do Senhor. Então, irmãos, hoje é dia 12 de abril de 2026. Vamos adorar ao Senhor com um hino. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele os seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que o povo se cale e não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire a alegria do meu coração. Canta, meu povo, alegre, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Vamos levantar de pé e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui iniciando mais essa live culto, Senhor, que vai por todos os lugares aonde Tu deseja que vá. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que abençoes o nosso culto, receba a nossa adoração e assim Tu possas, ó Deus, também abençoar a palavra que vai ser falada hoje, Senhor. Pois cantamos o hino Canta, meu povo, que a festa não vai se acabar. E esta festa começa já aqui na terra, onde a esposa do Senhor casou em 28 de fevereiro de 1963. Então somos esposa, a esposa está se ajuntando e ela vai se ajuntar e formar o corpo visível do Senhor. Então, Senhor, a festa não vai acabar, ela continuará depois que este corpo visível for tirado aqui da terra. Nós te agradecemos e pedimos, recebe o nosso louvor, a gratidão, nós te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas para os que têm ofertas e dízimos. Os irmãos podem ir se assentando e vamos começar a falar um pouquinho da palavra do Senhor. Nós que somos aqui, irmãos, o ministério da outra porção agora, continuando com Apocalipse 10, 8 a 11. E assim, nós estamos aqui, eu estou aqui respondendo no chamado que Deus fez para mim,
pregar e simplesmente pregar, mesmo abaixo de gargalhadas, risadas, zombarias, ou seja, do que for que falem. Sabemos que somos aqueles poucos restantes que estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor e trazer e continuar a mensagem de William Marion Branham, ali onde a pessoa estranha continuou esta mensagem após Branham. E assim muitos não creram também no pastor Osmar Rodrigues Costa, por ele ser a pessoa estranha. Não creem no ministério de uma só pessoa. Não creem também no novo nome do Senhor Jesus Cristo, que foi explicado ali pelo pastor Osmar e foi revelado pelo irmão Branham. O irmão Branham foi a revelação da palavra e também quando ele restaurou a palavra. E nos dias do pastor Osmar foi a explicação. E hoje nós estamos então numa espécie de terceira etapa também aqui deste ministério, que é o ajuntamento então da esposa. Então, irmãos, para isso eu vou ler um pedacinho aqui da palavra de Deus na Bíblia. E que Deus abençoe os irmãos que ofertaram e deram seus dízimos. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos, com este ministério, os abençoando em suas vidas particulares, em cada coisa que os irmãos assim necessitarem. Vamos levantar de pé só para nós lermos a palavra do Senhor. Em 1 Reis, eu vou ler no capítulo 19, a palavra do Senhor, do versículo 18 e 19, que diz o seguinte: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Bendita seja a palavra do Senhor. Podem se assentar, irmãos. Então vejam, irmãos, que numa época de escassez, ali, Elias estava sendo perseguido por Jezabel. E ele havia matado aqueles 400 profetas de Baal. E ali, após ter feito aquela matança dos profetas, Elias, então, ele disse ao Senhor, fugindo ali daqueles guardas que a Jezabel tinha mandado perseguir, ele disse: Senhor, só resta eu, só eu na terra, o que eu faço agora? Então Deus disse: não se preocupe, Elias, que eu tenho guardado mais 7.000 homens. Então vejam, irmãos, estamos numa época em que Deus tem guardado a sua palavra. E ainda não é a época da escassez ou a época em que não haverá nada. Dizem: estamos nós na arca. Nós estamos na arca, que o símbolo da arca, a arca é o símbolo da palavra de Deus. Estamos nós repousando na palavra que o irmão Branham pregou e também revelou. E então, após Branham, do ano 2000 para cá, pastor Osmar Rodrigues Costa cumpriu Apocalipse 10, do 8 ao 11, e também cumpriu a parte da profecia de irmão Branham, que haveria um após Branham, que viria, mas este um estava ali entre aspas, que somente aqueles eleitos verdadeiros poderiam enxergar, somente as virgens prudentes conseguiriam ver. E isso depende dos acontecimentos que iriam acontecendo aos poucos, porque Deus vai revelando aos poucos sua palavra. E nós, como águias, a águia, irmão Branham explicou, que não costuma comer alimento podre, alimento que não é fresco. A águia gosta de alimento novo todos os dias. Então, revelação da palavra nós temos sempre. Aquele que diz que não tem revelação não é uma águia.
Porque a águia, ela se alimenta da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é sempre viva, eficaz e nova para nós. Sempre vai ser nova. Irmãos, eu separei aqui um trechinho do pastor Osmar falando. Mas às vezes eu coloco essas coisas, irmãos, e não sai bem gravado. Às vezes não sai bem quando sai ali na internet, né? Mas vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa que o Osmar falou numa pregação que ele fez chamado A Escolha é do Noivo. Nesta pregação, A Escolha é do Noivo, o pastor Osmar falou as seguintes palavras. Vamos ver se vai dar para nós entender aqui.
sei, irmão, se deu para ouvir direito esse áudio, deu para os irmãos prestar um pouco atenção. Um pouco, né? Na internet ele não sai muito bem gravado. Outra vez eu fiz um culto ali também, botei o áudio, não ficou muito bem gravado. Não sai bem o áudio lá para as pessoas ouvirem. Espero que essa vez tenha saído um pouco melhor. Eu não sei se deu para as pessoas entenderem o pastor Osmar falando. Mas o pastor Osmar então falou para nós, irmãos, e eu vou aqui falar para vocês sobre o que o irmão Branham também fala, alguma coisa desse assunto, aqui no Busca. Então eu vou ver aqui a mensagem, a marca da besta, que eu separei para ler para os irmãos. A marca da besta, pregada em 17 de fevereiro de 1961. Existem duas. Tem a de 65. Eu vou ler na de 61, no parágrafo 27. Aqui ao 31. O que o irmão Branham fala nesta mensagem, a marca da besta. Então o irmão Branham está dizendo: vivendo sob o Espírito Santo, recordem, 7, obteve sua esposa. Deus deve ter dado sua esposa. Ele permaneceu com Deus. E agora o crente que permanecer com a Bíblia e ficar com Deus, então verá realizado o seu intento. Irmãos, hoje a minha pregação, eu dei um pequeno título para ela. E o título é chegado o tempo do ajuntamento. Então o irmão Branham continua dizendo: e agora o crente que permanecer com a Bíblia e ficar com Deus, então verá realizado o seu intento. A verdadeira igreja será a noiva de Jesus Cristo. O outro terá uma noiva do mundo. Apenas qualquer coisa. Nós encontramos isto ontem à noite. E também lemos ali a respeito de Caim e Abel, onde ambos começaram. Então nós trouxemos isto para a Babilônia. Então vejam, irmãos, aqui o irmão Branham está falando de duas noivas, a do mundo e a noiva verdadeira. Esta noiva verdadeira hoje já não é mais noiva, é esposa. A esposa, quando o irmão Branham revelou os 7 trovões, que ele teve as revelações e pregou então ali aquelas 7 selos, ali a esposa já estava casada quando o irmão Branham subiu na nuvem sobrenatural de 28 de fevereiro de 1963, e ao descer, irmão Branham desceu juntamente com o anjo forte que desceu e encarnou-se em irmão Branham. Ele materializou-se nele. E naquela materialização, aquilo que estava acontecendo ali também era o casamento da noiva. A esposa estava casando com a palavra que aquele anjo forte revelou ao irmão Branham dentro da nuvem. Então a noiva casou espiritualmente. Os irmãos compreendem? Quando apareceu a nuvem, aquele casamento que aconteceu ali, daquela subida, e onde o irmão Branham recebeu aquele livrinho aberto com as revelações da mão do anjo forte, a noiva era a noiva, mas estava casando espiritualmente e passou a ser esposa do Senhor. E também o Cordeiro, que era Jesus Cristo, já não faz mais intercessão. Ele saiu do trono, tornou-se de cordeiro para leão, e ali então, agora ele era o leão que julgava as nações. Então, o irmão Branham continua dizendo: e também lemos ali a respeito de Caim e Abel, onde ambos começaram. Então nós trouxemos isto para a Babilônia.
como a Babilônia apareceu em Gênesis e então no meio da Bíblia e no fim da Bíblia, vimos onde Jesus, quando ele chegou em cena e quando ele saiu de cena, Judas veio do mesmo modo, o Anticristo e o Espírito Santo vieram do mesmo modo. E as Escrituras para aquilo estão em Mateus 27 ou 26. E então, descobrimos aqui, nós encontramos Israel, tomamos Israel e o comparamos com Moabe. Como que Israel permaneceu verdadeiro? A linhagem sanguínea, verdadeira. E descobrimos aqui que Moabe, um ilegítimo, todo fundamentalista, exatamente como era Israel. Agora, fundamentalista, irmãos, é aquele tipo de pessoa que toda hora está se explicando de tudo que é coisa. Ele é um fundamentalista. É um que acredita mais na ciência. Tudo ele tenta explicar pela ciência, né? Não acredita em Deus, no somente crer ou esperar as coisas em Deus. Tudo ele quer ter uma explicação para fundamentar aquilo, até mesmo a existência de Deus. Então vejam, exatamente como era Israel. Mas Israel tinha a verdadeira linhagem sanguínea. Tinha sinais e maravilhas lhes seguindo. Vejam, sinais e maravilhas. Um povo que cria em sinais e maravilhas, né? Eles tinham uma serpente de bronze, a cura divina. Eles tinham um alarido do rei no arraial. Eles tinham a rocha ferida para a sua salvação. Eles tinham um Pai Celestial lhes alimentando do alto. Eles estavam tendo momentos gloriosos sem estarem atados a nada. Apenas interdenominacionais vagando ao redor. E eles estavam criticando deles, porque eles não eram nem mesmo uma nação. Apenas um povo disperso. Mas, reticências, aqui está. Eu espero que você obtenha isto. Eles seguiram para a sua terra natal, um tipo perfeito da verdadeira igreja hoje, direcionada para a terra natal. Amém. Estamos nós direcionados à nossa terra natal? Sim, desde que tivemos as revelações dos trovões e os selos, ali estava o profeta de Deus da última era, o irmão William Branham, direcionando nós para este lugar, para a nossa terra natal, porque nossa terra natal não é aqui no mundo. Amém. Vagando com peles de ovelhas e peles de bodes e desamparados e assim por diante. Mas estamos buscando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. Esta é a maneira que a verdadeira igreja está se movendo hoje. E os grandes fundamentalistas, como Moabe, vieram com o sacrifício perfeito, como Israel tinha. Apenas tão fundamental e tudo, mas como era Israel, mas não tinha o Espírito. Voltemos a Caim, a Esaú e a Jacó. Deus disse que a presciência, que a predestinação de Deus, não que Deus quisesse condenar Esaú, mas sabendo o que ele era, se Deus é Deus, ele conhecia tudo. Ele conhecia cada pulga que estaria sobre a terra. Ele conhecia cada mosquito que estaria sobre a terra antes até mesmo da terra ser criada. Sabia quantas vezes ele piscaria seus olhos e quanto sebo ele produziria se ele fosse derretido. Ele é infinito. Quem pode dizer o que é infinito? Se ele não é infinito, então ele não é Deus. E se ele era infinito, ele conhecia
desde o princípio e, por conseguinte, ele podia eleger, não porque ele quisesse eleger, mas porque a sua presciência lhe permitia saber quem seria e quem não seria. Esta é a razão que toda a igreja, cada pessoa que estiver no rapto, o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Diz a Bíblia, isto é correto, Deus sabia disto. Jesus veio através da presciência de Deus, sabendo que Jesus viria para redimir ou comprar de volta aquela igreja, como os pregadores que lançam sua rede ali no lago e a puxam. O reino de Deus é como um homem que tomou uma rede e foi para o litoral. Quando ele puxou, ele havia apanhado aranhas d'água, cobras, serpentes, sapos e tudo mais. Mas ele tinha peixe. Agora nós sabemos quais são e quais não são peixes. A única coisa que temos que fazer é jogar a rede. E o irmão Buntaine tem jogado a rede aqui por muito tempo. Eu vim e peguei a minha rede e a joguei contigo, irmão Buntaine. Eu a lancei ali fora e a puxei para dentro. Aqui vieram eles ao redor do altar, se levantaram e confessaram a Cristo. Eu não sei quem é bode, quem é ovelha, quem é uma aranha ou sapo, ou seja, o que for que seja, mas Deus sabia antes da fundação do mundo quem era. Todo que o Pai tem me dado virá a mim, e ninguém pode vir a não ser que meu Pai o traga primeiro. Todo que o Pai tem me dado virá a mim. Isto é correto. Ele disse, isto, agora eu não sei quem são. Eu apenas lancei a rede, disse, vinde todos os que estão cansados e oprimidos, e então Deus sabe quem é quem. Eu não sei, ninguém mais sabe. Isto simplesmente depende de Deus. Então é nosso dever continuar seguindo em frente até a sua vinda. Então vejam, irmãos, Deus não sabe quem está ao nosso meio, mas Ele aos poucos vai limpando a sua verdadeira igreja. E Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Mas Jesus hoje, esse vinde a mim, vai ao homem só da hora. O homem só da hora lança a rede. Pastor Osmar lançou a rede do ano 2000 para cá. Ele foi o homem só da hora. E ali, irmão Branham, como último e sétimo mensageiro das eras, foi o homem só da era. Então ele veio, restaurou a palavra e revelou, deixou tudo revelado, e os homens ainda estavam cegados porque não era tempo de abrir os olhos. Do ano 2000 para cá, levantou o próximo, pastor Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha, profetizada pelo próprio Branham, e ele lançou a rede dele, e ali ele já puxou alguns peixes com aranhas, caranguejos e outras coisas mais. E então, quando o pastor Osmar partiu, ali houve outro chacoalhar para tirar dessa rede os caranguejos e tirar da rede as outras coisas que não eram peixes. E a coisa toda vai limpando pela presciência de Deus, como o irmão Branham explica aqui para nós. A coisa toda vai limpando até que chegue os últimos, que são os peixes ajuntados, verdadeiros, da verdadeira esposa do Senhor. Já não é mais noiva. Então, nós somos esposa, mas essa esposa ainda tem as 3 classes de crentes dentro. Mas chegará o tempo
em que a esposa estará pronta para o rapto e não terá mais os 3 tipos de crente. Haverá somente a esposa verdadeira. O irmão Luiz devia ter dormido um pouco melhor de noite, né? Então, o irmão Branham diz: agora, portanto, a grande igreja está se aprontando. Veja, o nome da minha mensagem hoje é chegado o tempo do ajuntamento. E este tempo do ajuntamento, ele vem após a pessoa estranha. Após aquilo que já não era mais escritura, vem então a outra porção agora, continuando com Apocalipse 10, do 8 ao 11, que não terminou. Vai findar com o arrebatamento. E nós, debaixo da palavra, guardando esta palavra em nós, em nossos corações. E aqueles que não suportam e não fazem parte desta palavra vão nos deixando. Eles vão nos deixando e nós vamos sendo ridicularizados. Mas os poucos desprezados do Senhor formam a verdadeira esposa que se ajunta. Deus abençoe os irmãos que estão aparecendo ali, que eu vejo daqui, só não consigo ler o nome dos irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o irmão Branham prega aqui. Nós descobrimos que Esaú e Jacó, antes deles nascerem, Deus disse que ele amava um e odiava o outro. E recordem, eles eram gêmeos, a mesma mãe, o mesmo pai. Compreendeu isto? Gêmeos, todo reavivamento produz gêmeos, com certeza produz. Existem gêmeos que nascem do homem natural e do homem espiritual. Aqui está o irmão Branham dizendo. Isto foi lá atrás, do Jardim do Éden. Caim e Abel, a mesma coisa. Começou ali, apenas continuou. E veja a igreja, Jesus, o pastor, Judas, o tesoureiro, irmãos vindos da mesma tribo, e assim por diante, bem no mesmo grupo, a mesma igreja, um o pastor e o outro o tesoureiro, um o diabo e o outro Deus. E assim é assim que isto segue. Jesus disse: nos últimos dias os 2 espíritos seriam tão parecidos que enganariam os próprios eleitos, se fosse possível. Amém? Se fosse possível, mas não é. Eles nunca farão isto. Então vejam, irmãos, aqui o irmão Branham está dizendo para nós: a igreja do mundo tenta imitar a verdadeira, mas não consegue, e ela vai caindo fora, vão ficando para trás. E muitos dizem: somos branhamitas, e somos branhamitas da terceira etapa verdadeira. Mas dentro da terceira etapa verdadeira ainda tem branhamitas que são caranguejos, que são ali outras coisas, lagostas, né, que estavam ali no fundo, no mar, ali junto com os peixes. Não são peixes. Temos que entender que esta é a verdade do tempo final. Não importa se você crê no irmão Branham e diz que é branhamita, você tem que viver a palavra da terceira etapa revelada, a mensagem de um homem só. Agora vamos ver um pouquinho de uma outra mensagem do irmão Branham que vai ajudar os irmãos a entenderem melhor isto. Na mensagem o sextuplo, meio difícil de pronunciar isso aqui, o sextuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. Ela foi pregada pelo irmão Branham em 30 de julho de 1961. Então nós vamos ler um pouquinho desta mensagem que o irmão Branham, ele mesmo explica para nós o que nós estamos passando hoje. Aqui, ó, parágrafo 105. Então, pretendo ler até o 145, que os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Então vejam, o irmão Branham diz o seguinte nesta mensagem: agora, regressemos ao livro de Daniel, onde estávamos. No livro de Daniel encontraremos o que disse. Agora,
Irmão Luiz, se você quiser passar uma aguinha no rosto, não ajuda? Se quiser, pode ir lá passar uma aguinha no rosto e daí volta, irmão. No livro de Daniel, encontraremos o que disse. Agora, regressemos ao capítulo 12 de Daniel. Agora, enquanto buscamos a Daniel, agora podemos começar a ler. Quando você for para a sua casa, quero que comece a ler desde o versículo 1. Leiamos do versículo 1 ao 4. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Agora, isto é no tempo final. Esse tempo final é hoje, irmãos, que estamos vivendo o tempo final, antes do arrebatamento. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. É quando o anticristo, o cavaleiro do primeiro selo, se levanta, quando ele toma lugar. Não no tempo que tomou os muros de Jerusalém. Isso foi somente naquele lugar. Observe, quando este anticristo, esse príncipe que haveria de vir, vigie quando ele vem. Veja, irmão Brana está dizendo aqui, para que nós cuidemos quando ele vem, esse anticristo. Isso nós temos que cuidar nos acontecimentos, nas notícias do mundo. É bom nós vigiarmos, estarmos atentos ao que está acontecendo. Até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Qual povo? Naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Qual é o povo que vai se livrar, irmãos? A esposa do Senhor. Aqui o anjo dizendo a Gabriel que vai então ser livrada a esposa do Senhor. Nós, aqueles que sobramos, aqueles que somos esposa do Senhor, as virgens prudentes, aquelas que vêm da mensagem de um só homem. Vejam, continuando o que o irmão Branham fala. Todo aquele que se achar escrito no livro, aleluia, diz o irmão Branham, teu povo Israel estará escrito num livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como podia isso ser quando Tito tomou os muros de Jerusalém? Como podia ser? Não poderia ser, irmão Branham está dizendo. Veja, ele está falando do tempo final na ressurreição. Agora, qual ressurreição, irmãos? A ressurreição dos santos das eras passadas. É isso correto? Irmão Branda pergunta. Agora, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Ouçam, aqui está o selo verdadeiro e real. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Vejam que então aqui Deus dizendo para Daniel, o anjo Gabriel dizendo para Daniel, encerra, fecha essas palavras até o fim do tempo. Mas no fim do tempo as palavras foram abertas. Assim como João, lá na ilha de Patmos, Deus disse a ele, sela aquilo que você ouviu falar, que é os 7 trovões. Veio o tempo da abertura dos 7 trovões, lá dentro da nuvem, sobrenatural. E o que acontece agora é o mesmo tempo. A mesma coisa que disse para Daniel selar. Aquilo ficou selado, mas veio o tempo que foi aberto e abriu também essas coisas que foram ditas a Daniel. Entenderam, irmãos? Então vejam, irmão Brana dizendo, o que é, ó aleluia, ouvem vocês, classe, esta revelação de Jesus Cristo e de seu poder, de sua vinda e do tempo do fim selado até este tempo. Isso é o que ele vem fazer. Está escondido dos eruditos. Não é de se admirar que eles queiram aplicar o selo ali atrás àqueles profetas e a tudo ali atrás.
não será capaz de suster água. Porém, esta visão tem estado selada até agora mesmo. E aí é onde eu estou colocando minha fé que Deus revelará essas 70 semanas. Amém? Vejam, estavam seladas até aquele tempo do irmão Branham. Porém, hoje já não estão mais seladas, agora elas estão abertas. E depois que veio a pregação do pastor Osmar, a pessoa estranha, tudo ficou explicado para nós que foi aberto aquilo. Compreendem, irmãos? Foi aberto, os 7 selos foram revelados, os 7 trovões foram revelados nas pregações dos 7 selos que irmão Branham pregou. Compreendem? Para nós hoje está tudo aberto. A palavra teve abertura no tempo da explicação. Qual foi o tempo da explicação? Foi o tempo do ano 2000 para cá com o pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele foi a explicação. Irmão Branham foi a revelação. Irmão Branham veio, teve a revelação dentro da nuvem, entenderam? E, além de tudo, ele restaurou a palavra de Deus para nós, deixando ela para nós seguirmos agora restaurada. Chegou o tempo do evangelismo no Brasil, da mensagem de Branham, que veio da América do Norte para cá. A coluna de fogo se moveu, ela saiu de lá para trazer a mensagem aos brasileiros e dos brasileiros às nações em redor dos brasileiros, e assim houve o evangelismo. Ali foi uma rede lançada, irmãos, onde veio todo tipo de coisa naquela rede, e haviam peixes entre eles. Do ano 2000 para cá, então houve outro chacoalhar e pegou e apanhou aqueles peixes que estavam nessa rede, ainda assim com algumas outras coisas que não eram peixes. Estão todos juntos ainda. E houve agora um terceiro chacoalhar, a retirada da pessoa estranha, retirou mais alguns daqueles que não são peixes e vai ficando somente os peixes verdadeiros. Entendem? Enquanto que o mundo vai se unindo nas denominações entre eles para serem queimados. Então eles têm o tempo do ajuntamento entre eles, e a esposa tem o tempo juntamente com o ajuntamento. Enquanto eles se ajuntam em maioria no mundo, a esposa se ajunta em minoria entre nós, os Branhams da terceira etapa revelada, que ainda assim precisa e está recebendo agora mesmo, ao ouvir a minha pregação, mais um chacoalhar de Deus. Então vejam, porém, irmão Branham diz, não, aqui, que fez ele para selar a visão e a profecia? Daniel havia profetizado essas coisas. Ele o havia visto numa visão. E o anjo desceu para selar a visão e para selar a profecia. Eles podem ler isto, porém não o podem entender até o tempo do fim. O tempo do fim, que é o tempo do fim, irmão Branham pergunta? O final da 70ª semana, quando esse príncipe anticristo será revelado. Neste tempo, fazendo-se Deus, como sabemos que isto está selado até o tempo, uma pergunta, o irmão Branham faz outra pergunta, como sabemos que isto está selado até o tempo? Daniel acaba de passar, este é o último capítulo de Daniel. A irmã Simpson me disse esta tarde, ela disse, irmão Branham, eu li todo o livro de Daniel e quando eu terminei sabia tanto quanto quando comecei. Aqui está, irmã Simpson, se você está aqui esta noite, eu creio que a vejo assentada por ali. Eu nunca disse nada no carro de reboque. Me mantive quieto, porque pensei que talvez eu chegaria a isso, porém a visão que Daniel havia visto ali embaixo, ao lado do rio, foi selada até o tempo do fim. Quer dizer, selada é fechada, irmãos.
Permitam-me continuar e lê-lo aqui. Vem, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo. Veja, agora estamos captando o correto, exatamente correto. O irmão Bueno fala aqui: tempos e metade de um tempo. Agora, vigiemos, quando chegarmos às 70 semanas de Daniel. Como sai isso? Isso é quando os mistérios serão revelados. Tempos e metades de um tempo. E quando ele, pronome pessoal agora, o anticristo, será completado para acabar de destruir o poder do povo santo. Isso é quando ele rompe o seu pacto na metade da semana. Todas estas coisas serão cumpridas. Vejam, o que nós temos visto nas notícias ultimamente, o Theo Luiz está mais antenado do que eu nessas notícias, mas assim, que eles estão fazendo acordos com Israel. Ali, os Estados Unidos, aquele Jared Kushner, se não me engano é o nome dele, juntamente com ali o presidente, como é que é o nome? Do Trump, né? Donald Trump. Eles têm viajado o mundo e têm feito esses acordos, e esse Jared Kushner é o que intermedia e faz esses acordos ali com a autorização do Trump. E assim, vejam, eles estão fazendo acordos com Israel, e Israel está caindo na armadilha deles. Israel, o presidente israelita, eles são cegados que vai ter que vir um Messias. E este Messias que vai vir não é o verdadeiro Messias, mas o falso Messias. Israel está tão cegado que eles estão aceitando estes acordos, né? Pensando ser verdade. Veja como Deus tem cegado Israel para cumprir a Bíblia, as profecias da Bíblia. Ele tem cegado eles. Irmãos, e isso é o tempo em que a esposa está vivendo, e no mundo passando por um aperto, e em outros países, alguns países onde não é esposa, mas são igreja, alguns irmãozinhos que não chegaram à palavra da esposa, e não são predestinados a serem esposas, sofrem pelo Evangelho de Jesus Cristo, onde pregam Jesus Cristo, mas não Jesus Cristo com o seu novo nome, Jesus Cristo que não é o Branham, é o Jesus Cristo histórico. Mas aqueles irmãozinhos, quando eles ouvem alguma coisa da Bíblia, ou cai a Bíblia, ou alguma parte da Bíblia em suas mãos, ali na Coreia do Norte e outros países, irmãos, eles choram por aquelas palavras e muitos se convertem. E esses irmãozinhos são torturados pelo nome de Jesus Cristo, porque aqueles países não aceitam a Bíblia, não aceitam a palavra do Senhor. São irmãozinhos que não são a esposa, mas são irmãozinhos. Irmãozinhos que estão sofrendo pelo Evangelho do Senhor, sem ter a revelação da palavra, da hora e do dia da esposa que nós hoje somos. Por isso nós temos um privilégio maior de Deus ter aberto nossos olhos, porque Ele nos chamou. Se Ele mostrou esta mensagem para nós, é porque nós somos predestinados a sermos mais do que a igreja. Somos a esposa acima da igreja, predestinada a morar dentro da nova Jerusalém. Então, por isso, irmãos, temos que ser pessoas mais dignas de viver o Evangelho de Cristo. E temos que saber viver o Evangelho de Cristo, mostrar o que nós cremos, de uma maneira em que nós estamos sendo separados do mundo. Nós estamos sendo retirados do meio deles,
porque nós temos que ir no arrebatamento. Deus tem que nos levar, e para nos levar nós precisamos crer cada vez mais nas palavras da Bíblia, da terceira etapa revelada, daquilo que o pastor Osmar já deixou para nós, e viver esta palavra de maneira tal que isso vá nos transformando interiormente para atingir o exteriormente, até transformar o nosso corpo, que é o que estamos passando agora, e trazer o ajuntamento. Aqueles irmãos que não se davam, têm que botar o orgulho de lado e reconhecer que se erraram com algum irmão, se falaram mal de algum irmão, ou eles baixam a cabeça e reconhecem os seus erros para entrar no reino de Cristo e ser esposa, ou então eles não irão entrar no reino de Cristo e ser esposa, mesmo crendo na terceira etapa revelada e verdadeira. Porque nós temos que ter um coração como de criança, disse Jesus, aonde nós temos que esquecer as nossas diferenças e tentar nos entender com os irmãos. E este amor tem que ser verdadeiro para então atingirmos o ápice da pirâmide, que significa amor. Porque no céu só entra amor, no céu não entra egoísmo, no céu não entra vaidade, no céu não entra a falsidade. Entendem, irmãos? Não pode. Então, continue lembrando falando, eu pois ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. A congregação disse, fim. Não esqueça isto, até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Vejam aqui o que eu falei agora, irmãos. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Agora esses são quem? É os da própria esposa. Nós passamos por provações para sermos aprovados ou reprovados, se realmente somos esposa do Senhor. Muitos são purificados, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, diz o profeta. A mensagem do tempo do fim o revelará. A última era da igreja, vejam, mas a última era da igreja, que foi Laodiceia, nós sabemos que a Laodiceia, ela findou com a mensagem do sétimo anjo, quando ele findou e foi retirado. Então ali a era terminou. Aí passa a haver então o tempo da explicação, até que surge no ano 2000 a explicação, que é o pastor Osmar Rodrigues Costa. Então ele explica a mensagem, e é aberto o entendimento de muitos, daquilo que não entendiam, principalmente o entendimento dos 7 selos revelados, aonde diz que são, então, as revelações contidas nos 7 selos, os 7 trovões revelados, né? Que são as revelações contidas nos 7 selos. Nem isso, naquele tempo, antes do pastor Osmar pregar, não era entendido, porque estavam cegados. Entendem? Então, vejam. Me estremeço ao pensar nisso, o mistério, as coisas, o que a igreja mundana pisca um olho e diz sem sentido. O mistério de quem foi Jesus Cristo, não a terceira pessoa, não a segunda pessoa, não a terceira pessoa, mas a pessoa de Deus. Todos esses outros mistérios de Deus serão revelados, porque está escrito aqui neste livro, e será revelado à geração do tempo do fim. Eles não podem vê-lo nos seminários e escolas e denominações, tal e como não puderam ver os judeus que Jesus era o Messias. Não é de se admirar que tratam de pensar que você é louco, você está louco. Não é de se admirar que pensam que você é tonto. Não é de se admirar que não possam entender por que você não cacareja junto com eles.
porque há um poder e uma visão atrás disso, uma palavra de Deus que tem sido revelada para pôr a igreja em ordem para o rapto e ir ao lar. Uma palavra revelada para pôr a igreja em ordem para o rapto e ir ao lar. Qual é a palavra que foi revelada para nós para ir em ordem? No tempo da explicação. A explicação do pastor Osmar Rodrigues Costa. E quem não estiver debaixo dessa explicação e crer e viver, não tem como ir no rapto. E nem tem como se ajuntar. Tem que ser ajuntado entre os irmãos. E os irmãos têm que deixar as suas diferenças. Se o irmão vai até uma congregação e diz: olha, eu creio em ti, quero me ajuntar contigo, e o pastor diz: não, aqui você não tem mais lugar conosco. Este pastor está sem entendimento. Este pastor não está entendendo que ele mesmo não tem amor, e não está entendendo que aquela pessoa, se ela foi movida a ir lá para conversar com ele, se acertar com ele de alguma coisa, ou mesmo um pastor com outra pessoa, ou até um irmão, ele não tem amor no coração. Era um homem sem amor que estava ali somente preenchendo um lugar de pastor e ganhando os dízimos do irmão para ele próprio viver, como se fosse um emprego. Então vejam, isso é a ordem, como é que é aqui, para a igreja se pôr em ordem para o rapto. Olha, aqui. Só um pouquinho que não saiu fora aqui, porque eu dei apertei aqui. Eu estava mais adiante aqui. Eu fui encostar o dedo aqui, irmãos, e acabou saindo fora aqui. Vamos ver se eu acho onde eu estava aqui. Agora, outra coisa será conhecida. Observe nas igrejas. Aqui está, espero não molestar, mas tenho que dizê-lo. Naquele dia se levantará um anticristo. Agora recordem, quando tocarmos os selos, esse anticristo cavalga nesses selos. Daniel falou disso aqui, o príncipe que viria. Ele seria cortado, Jesus o seria, para fazer reconciliações pelo povo. Porém, esse príncipe que se levantaria, que faria com que a abominação causasse desolação, isso foi Roma através de Tito. E nesta ocasião é um príncipe vindo de Roma, o que o fará. Ele será revelado nos últimos dias, fazendo-se Deus, como nos adverte o Espírito Santo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Vejamos. Comecemos mais em cima no versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Este é Paulo falando pelo Espírito Santo. Somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é ele aqui, diz o irmão Branham? Alguém o sabe? O Espírito Santo o impedia. E quando então será revelado o iníquo? Quando? Assim que o Espírito Santo for tirado, que agora mesmo está se preparando para partir. Quando é que o Espírito Santo é retirado, irmãos? Quando a noiva subir. Então a noiva sobe antes, para que o anticristo seja manifestado. Ele ainda não será manifestado antes da igreja partir. Então quer dizer, irmãos, que nós estamos mais perto do que nunca. Pelos acontecimentos do mundo que nós temos visto, isso está para acontecer de uma hora para outra.
Por isso que Deus está reunindo nós no ajuntamento aos poucos e com rapidez. É um pequeno tempo este da outra porção. Agora, então vejam aqui, irmão Branham diz: assim que o Espírito Santo for tirado, que agora mesmo está se preparando para partir, para que está se indo? Para levar a igreja consigo. Paulo falando sobre inspiração, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui é Paulo falando do que vai acontecer com o anticristo, o iníquo. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Somos a maior igreja, eles dizem. Temos isto, já consolidados juntos. Vem, somos os maiores. Prodígios mentirosos, diz o irmão Branham. O engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira e sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O capitão, diz aqui, o irmão Branham pergunta para os irmãos. Agora Paulo falando, o tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido, seu Espírito, seu nome, sua graça, todos esses grandes mistérios, outros mistérios que estão saindo agora, planos para que sua igreja vá no rapto. O derramamento do Espírito Santo tem feito isto, e isso é o que ele tem feito nos últimos dias. Agora vejamos, temos tempo para esta última, diz o irmão Branham, o sexto, ungir o mais alto. Aqui está o que é. A última coisa que ele faria foi fazer o quê? Agora voltemos atrás a Daniel. Encontremos tudo que ele, Jesus, vai fazer aqui mesmo. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e a tua santa cidade para extinguir a transgressão e para fazer reconciliações por sua iniquidade, para trazer a justiça, e para selar a visão e a profecia, para o tempo do fim, e para ungir o santo dos santos. Agora, para ungir ao santo dos santos, agora isto pode que seja um tanto estranho para vocês por um momento, para muitos dos mestres. Esperem um momento para ver como resulta. Esta é a unção não de um homem, já é ungido. O livro dos Atos diz que Deus ungiu Jesus com seu Espírito Santo e ele saiu fazendo bem, curando os enfermos e tudo mais. Jesus, ele é o Messias. E Messias significa o ungido. É isto certo? Mas aqui no tempo final ele ungirá o Santo dos Santos, que é o mais santo? Em minha maneira de vê-lo, o qual creio que posso prová-la com a Escritura, é para ungir ao Santo dos Santos, que será o tabernáculo que será usado durante o milênio. Agora escutem e vejam porque eu o capto. Descrito em Ezequiel capítulo 4. Não, desculpa, quero dizer o capítulo 43, versículo do 1 ao 6. Voltemos a Ezequiel e encontremos como ele descreve no milênio, como eles o ungirão. Ezequiel 43. Leiamos um pouquinho agora e vejamos o que ele vai fazer neste milênio. E agora comecemos com o versículo 1 ao 6. Você pode lê-lo todo quando chegar em sua casa, por certo. Vocês, os que estão anotando. Ezequiel 43, agora observe, descrição do templo que será edificado no milênio. Agora qualquer leitor que conheça que desde Ezequiel capítulo 40 até o capítulo 44 não é outra coisa senão o templo do milênio sendo levantado sobre a terra, qualquer um sabe disso. Quando a glória do Senhor o enche desta forma. Agora vamos descrever o templo, capítulo 43, versículo 1 ao 6. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória.
E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Eu ouvi uma voz que me foi dada, que foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Ungido esse templo para o reino milenial. Agora note, em Levítico, observe que foi dedicado em Levítico. Regressemos a Levítico, encontraremos que Moisés dedicou o templo. Voltemos de novo enquanto estamos nisso. Temos tempo, voltemos Levítico e busquemos quando Moisés ungiu o templo no capítulo 8 de Levítico. Como amo comparar estas escrituras com escrituras, não o ama você? E logo vocês têm uma ideia do que estamos buscando e o que estamos fazendo agora. Qualquer um de vocês se dão conta que estamos usando uma e outra escritura acerca disto. Agora o capítulo 8 de Levítico. Agora tenho marcado aqui o versículo 10. Note os versículos 8 a 10. Vejamos. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele o santificou, e dele espargiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Moisés, no deserto, santificando e ungindo o tabernáculo de adoração para os filhos de Israel, enquanto ia em sua viagem. Foi ungido. Agora, em 2 Crônicas, passe a página e veremos a dedicação. Quando o Espírito Santo tomou seu assento no tabernáculo, em 2 Crônicas, capítulo 5, começando com o versículo 13. Eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir sua voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Deus veio ao santuário que havia de ser ungido e foi dado a ele para que o povo viesse adorar. Assim sendo, não para ungir teu lugar santo, mas para ungir o lugar mais santo. E notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo, e a unção estará sobre a Nova Jerusalém que desce de Deus do céu, ataviada como noiva adornada para seu esposo. A unção estará sobre eles. Agora, quando Zorobabel dedicou seu templo, logo depois de ser reconstruído, não voltou a ser ungido, porque já havia sido ungido e havia sido destruído, ou foi instruído novamente. A destruição veio a ele, havia sido instruído de novo e levantado, assim não voltou a haver outra unção. Quando, numa ocasião, foi ungido, isso continuou e continua até que este tempo mesmo. Porém, quando Deus estabelecer o tabernáculo do milênio, ele ungirá o mais santo, não teu santo, mas o mais santo. Porém, quando o rei toma seu trono por 1000 anos, glória, ela está ao outro lado. A unção do mais santo será a última coisa que toma o lugar. Quando for levantado o tabernáculo, a ressurreição tem vindo, os judeus têm regressado, Cristo e sua noiva têm vindo. Os judeus, os 144.000, estão selados, o milênio tem tomado lugar. Haverá uma unção quando o lugar mais santo será ungido, o santo dos santos e o mais santo. O lugar mais santo é um santuário onde vive Deus entre os querubins. E nesta ocasião, Cristo se estabelecerá no lugar mais santo com a unção sobre ele.
E eles não necessitarão do sol ali, porque o cordeiro em meio da cidade será a luz. O sol nunca se porá nessa cidade, como costumava dizer o tio Jim, e nunca se porá, porque Cristo será essa luz, o ungido, e o rei virá e tomará seu trono para reinar por 1000 anos. Jeremias 33, 12 a 18, inclusive, leiamos em Jeremias capítulo 18, eu creio, sim. E comecemos com Jeremias 3, perdoe-me, Jeremias capítulo 3, enquanto estudo, o Espírito Santo se move de um lugar a outro e apenas anotei o melhor que pude, Jeremias 3 e logo de 12 ao 18. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei. Seus olhos foram cegados, porque dou uma oportunidade aos gentios. Vejam bem o que diz aqui, irmãos. Seus olhos foram cegados, porque dou uma oportunidade aos gentios. Porém, regressai, estou casado convosco, e vos tomarei a um de uma cidade, a dois de uma geração. Não todos que se fazem chamar judeus entrarão, senão esse grupo eleito, esse pequeno Benjamim que sobre ante José, esse grupo tirado de toda a nação, um de uma cidade e um de cada família. Eu vos levarei a Sião. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E acontecerá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, o nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Isso é quando essa cidade será ungida. Isso é quando a nova Jerusalém será ungida. E todas as nações da cidade, em Apocalipse 22, diz que as portas não serão fechadas à noite, porque não haverá noite ali. E todos os reis da terra trarão sua honra e glória a esta cidade. Seus muros serão de pedra, de sarde e jaspe, 12 classes de pedras e 12 portas que serão de uma pérola sólida, uma em cada porta. Não haverá necessidade de luzeiros ali, já não haverá luz solar, porque o cordeiro que está no meio da cidade será a luz. E ele guiará o seu povo à vida eterna. Haverá 2 árvores, uma a cada lado do rio, e elas serão para a cura da nação. Isso é esse ungido que virá, a santa cidade descendo de Deus do céu à terra. Tomemos agora o que tomará o lugar durante esse tempo. O ama você? Voltemos a Isaías 65 por um minuto. Isto é muito bom para deixá-lo passar. Pode que esteja um pouquinho quente, porém sigamos movendo-nos. Isaías 65. Ouçam o que tomará lugar nesse tempo. E faça-se a pergunta, amigo pecador. Se você pode dar-se ao luxo de passar isto por alto, Isaías 65. Comecemos por volta do versículo 17. Ouçam todos com atenção agora, isto é durante o tempo do milênio, quando o mais santo é ungido, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis.
perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém, eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo alegria. O que é unção? O gozo do Senhor. Crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, o rei do trono sobre a majestade real do trono, o trono eterno e o povo eterno, com o gozo eterno, uma cidade eterna. Eu folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor, nem haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Isto é, você morre, seu filho ocupa seu lugar. Edifique e outro habite. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com ele. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Pode você perder isto? Desculpe, irmãos. Voltando de novo, Isaías falando novamente, no capítulo 11, diz ele aqui de novo, quando ele capta essa visão, logo depois de ver as mulheres na forma em que elas estão atuando no último dia. Porque brotará um rebanho do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios notará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é nessa nova Jerusalém, diz o irmão Branham. Rama aqui se refere à rama de Davi, a rama de Davi. Ele é tanto rama como linhagem. Agora, após isto aparece a noiva. Depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19. O versículo 1 ao 16, ela chega com o seu noivo, o Rei poderoso. Não sei se cobriremos tudo ou não. Leiamos parte disto de todas as formas. Aqui é onde a noiva virá depois disso. Vem logo depois de estabelecido o milênio. Então, Cristo regressa com a noiva. Correto? Do 1 ao 16 no capítulo 19. E depois destas coisas, depois dessa tribulação dos ais, depois dos selos, depois das pragas, depois de expulsar a Satanás, depois de estabelecido o milênio, vigie.
Depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo o sempre. E essa, diz o irmão Branham aqui, é a antiga prostituta. Seu fumo se levantou, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão: ouçam aqui, o tem a igreja. Depois que ela subiu no 3º capítulo, aqui vem ela. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes multidões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Observe, o casamento do Cordeiro vem agora, aqui vem ela. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aqui vem ela, ambos, noiva e esposo. Noiva e noivo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Cristo, de Jesus, é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi? Jesus. O seu nome é chamado a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino branco puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem era? Seu povo acabava de coroar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, regressando ao seu templo santo, ungido com a presença de Deus, para viver e reinar durante o milênio com sua igreja. Amém. A aparição com o poderoso rei para tomar sua posição a seu lado, o novo templo real ungido. Agora, o sextuplo propósito de Apocalipse 6:1 a Apocalipse 19:21 é cumprido. Ouçam. Agora, para encerrar, os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 3 ais, a mulher no sol, a expulsão do demônio ou o dragão vermelho, vem entre estes tempos durante o período da grande tribulação. Não o esqueça. Todas essas coisas têm lugar durante este tempo, porém aqui está o propósito sextuplo de sua vinda. O crê você? Que tempo glorioso está reservado para aqueles que amam ao Senhor? Lhes digo, amigos, não podemos perder isto. Não perca isto pelo que faça você, esteja seguro. Agora, no próximo domingo, se o Senhor o permitir, eu quero apresentar
se ele me ajudar a mostrar exatamente onde cada um destes 7 dias, onde tomam lugar, trazer esta mesma coisa que fiz hoje, colocar estes 7 tempos, 7 semanas, 70 semanas no lugar desse santuário judeu e mostrar exatamente onde estamos vivendo aqui no final, se o permite o Senhor. O ama você? Pode você se dar ao luxo de perder o céu? Estamos no tempo do fim. Que vem ele fazer? Qual será a primeira coisa antes de que Jesus venha à terra? A qual será a primeira coisa? A igreja será o quê? Raptada. Virá Jesus à terra e caminhará pelos arredores da tumba e estreitaria mãos com papai e mamãe e falará com todos nós aqui e subirá? Não. Como será? Dizemos isto a vocês pela palavra do Senhor. Nós, os que vivemos e permanecermos até a vinda do Senhor, não precederemos ou estorvaremos aqueles que dormem, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro. A trombeta, ela já soou no tempo do irmão William Branham, que é a mensagem de Branham. E ela soou também na explicação do pastor Osmar Rodrigues Costa, quando ele profetizou outra vez. Então a trombeta soou. E ali, então, o irmão Branham continua dizendo aqui: os mortos em Cristo se levantarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados junto com eles para encontrarmos com o Senhor nos ares. Seremos levantados num momento, num piscar de olho. Durante esse tempo, isso termina a era da igreja. Então, aqui embaixo na terra, Deus começa a tratar com os judeus. Haverá 2 profetas, no capítulo 11 de Apocalipse, 2 profetas ungidos como Elias e Moisés, quem eu creio que é, diz irmão Branham. E eles trarão grandes maldições, logo que hajam visto que eles têm consolidado e Roma tem quebrado seu pacto. Na metade desta 70ª semana romperá seu pacto com Roma, ou Roma romperá com Israel. Isso fará com que a abominação comece a se espalhar, e aqui será a grande inundação, quando o remanescente gentil, as virgens dorminhocas, o dragão Roma lançou água de sua boca para fazer a guerra ao remanescente da semente da mulher, que guarda os mandamentos de Deus. Roma fará isso. Uma confederação de igreja os consolidará a todos juntos e traz os judeus a esta confederação e os traz de volta a sua própria adoração do templo de novo no assim diz o Senhor, tirado da Bíblia, e eles terão sua própria igreja. Que são eles agora? Acabo de receber agora fresco. Eles são agora uma nação reconhecida. Então, hoje no nosso tempo, vocês sabem que Israel é uma nação reconhecida como Israel, como nação. É um povo reconhecido como nação. É isso correto? Porém, ainda não tem sua adoração do templo. Então, isso é o que eles estão tratando de fazer agora, através desses acordos que fazem, e aí vão construir aquele 3º templo. Quando eles construírem esse 3º templo, ali virá então o anticristo que vai reinar dentro daquele lugar. Nesse tempo, irmãos, quando vocês ouvirem falar do início da construção do templo, pode ser que ali vai dar o arrebatamento da esposa de Cristo. Por enquanto são rumores e acordos que estão fazendo. Estão fazendo rumores, estão fazendo acordos. Mas quando eles assinarem um acordo, e aquele 3º templo provavelmente vai levar uma bomba ali, aquele domo da rocha que hoje está construída no lugar do templo de Israel, provavelmente vai ser atirado uma bomba e aquilo vai ser destruído. Então, nesse tempo, quando nós vemos isso, irmãos, se nós não formos raptados ainda, a noiva tem que estar sendo ajuntada. E tem que estar o corpo se ajuntando com o homem só da hora.
porque a noiva, eu não creio que fica sem liderança. E se eles não se ajuntarem com um homem só da hora, não poderão subir no arrebatamento. Só irão no arrebatamento aqueles que estiverem cumprindo o ajuntamento, porque pastor Osmar foi a explicação, mas o rapto não se deu. Então, se o rapto não se deu no tempo da explicação, é sinal que haveria mais um pequeno tempo para frente, o que cumpre o parágrafo 44 da mesma profecia Espírito da Verdade, onde diz a outra porção agora. Porque aquilo que já não era mais escritura, porque no tempo do pastor Osmar houve coisas que já não eram escritura. Então Deus o tirou e ali o levou para aumentar um pouquinho o tempo de misericórdia no mundo. E os que ouvem a minha pregação estão ouvindo a pregação da misericórdia que ainda há. Não há mais redenção na terra, a não ser nesta palavra de Branham, do tempo da outra porção agora, o tempo da reexplicação, do ajuntamento e então da última misericórdia. Ainda há esposa Branham do Senhor, que se tiver alguém que nunca ouviu falar de Branham, mas se identifica com esta palavra, e vê que precisa desta palavra, e esta palavra lhe entrar a ele vai ter que procurar a pessoa que é a pessoa só deste dia, e vai ter que estar ajuntado com estes, inclusive os da terceira etapa revelada, que mesmo assim disseram que o quartel-general ali, que era o quartel-general mundial, não entenderam a mensagem do pastor Osmar, aonde a coluna de fogo veio dos Estados Unidos, passou para o Brasil, e do Brasil o arrebatamento sairá. Então, aquilo que começou em Jeffersonville, lá era o quartel-general mundial da esposa de Cristo do último dia, onde irmão Branham era naquela época o homem só do dia. Mas irmão Branham não veio rápido, passou a mensagem para o Brasil, do Brasil veio o tempo da explicação do ano 2000 para cá, e então agora foi tirada a pessoa estranha. E ainda não se deu o rapto, então vem o tempo da misericórdia e do ajuntamento. E quem não estiver ali unido com o ajuntamento, porque há muitos branhamitas da terceira etapa revelada, orgulhosos, eu sou noiva de Branham, eu sou a noiva Branham, eu sou a esposa Branham, eu sou da terceira etapa revelada, porém não vive essa terceira etapa revelada, só fala da boca para fora. Inclusive o quartel-general, que era ali de Franca, disseram que ali é um tabernáculo local, agora depois do pastor Osmar, e que a pregação passou para toda a esposa ou toda a noiva. Mas como que vai passar a pregação verdadeira, da verdadeira igreja de Cristo, para a esposa do Senhor, com eles divididos e cada um pregando a seu modo? Não tem como. Eles têm que ter uma liderança e pregar todos uma mesma coisa. E aquele lugar é ungido para ser o quartel-general mundial, não local. Então, se o pastor ali disse que é local, já não é mais mundial. Então, por isso Deus teve que fazer a outra porção agora. E os que não estiverem unidos nisso estão fora do propósito de Deus e não são noiva Branham e esposa Branham verdadeira de jeito nenhum. A esposa verdadeira, ela estará onde está o ajuntamento das águas verdadeiras no corpo do Senhor, e que sabe que há um quartel-general mundial, da onde a mensagem tem que continuar, aquela mesma mensagem que veio de Jeffersonville para o Brasil. Então, irmão Branham diz, é isso correto? Ele estava falando. Porém, ainda não tem sua adoração no templo. E quando eles estabelecerem a adoração do templo, a igreja se haverá ido. Deus estará tratando com os judeus como uma nação. E então, quando eles são trazidos a essa confederação, Roma romperá na metade do 70º ano, 3 anos e meio ele romperá esse pacto com eles.
e fará com que a abominação que faz desolação se multiplique até a consumação. Então ele tomará tanto os protestantes como os judeus e os perseguirá. E nesse tempo, estes 2 profetas se levantarão e amaldiçoarão a terra. A noiva já não estará mais aqui, irmãos, para que não chova nos dias de sua profecia. Eles farão descer fogo do céu e tudo mais. Vocês esperem, temos um montão aqui armazenado para aprendermos. Que Deus grande é Ele, que Pai tão misericordioso. Amigos, permitam-me dizer isto como vosso pastor. Vocês não se dão conta dos privilégios sobre os quais estão vivendo. Vocês não se dão conta. Houve muitos grandes homens, houve muitos santos, houve milhares de homens santos que morreram em dias passados, homens cheios do Espírito que haveriam amado haver visto este dia em que vocês estão vivendo, que vocês e eu tiremos proveito disso, que mais tempos que olhar, que podemos fazer depois disso? Para onde vamos? O que vai acontecer? Temos que ir a algum lado. Você não pode estar aqui todo o tempo. Você pode cortar sua grama, na próxima semana precisa ser cortada novamente, sim, 2 vezes antes desse tempo. Você pode criar seus filhos, você lhes dá da sua comida, a hora do jantar, estão de novo famintos, deles o jantar, eles estarão famintos de novo na manhã seguinte. Você lhes compra um par de sapatos, se são como os meus, dentro de 2 ou 3 meses você compra outro par, vocês lhe compram roupa este mês, dentro de 1 ou 2 meses vocês lhe compram roupa nova. Vê, não há nada contínuo, não há nada estável, não há nada que possa permanecer. Em outras palavras, irmãos, não há nada eterno. Cobiçai não as riquezas deste mundo, diz irmão Branham, que logo deixam de ser. Edificai vossas esperanças em coisas eternas, elas nunca deixarão de ser. O tempo está cheio de rápida translação, nada inabalável sobre a terra permanece. Edificai vossas esperanças em coisas eternas, seguros na mão imutável de Deus, seguros na mão imutável de Deus. Edificai vossas esperanças em coisas eternas. Quando terminar nossa viagem, Ele nos deixará saber se temos sido a Deus verazes. A nossa formosa, esplendorosa casa em glória, esta cidade ungida, nossa alma raptada verá, seguros na mão imutável de Deus. É isso, irmãos Branham, falando para nós, irmãos, seguros na mão imutável de Deus. Vamos orar, irmãos? Deus abençoe. Vamos levantar de pé. Pai Celestial, obrigado por esta palavra, que ela possa ter edificado os irmãos e aberto os entendimentos do que nós precisamos agora para atingirmos o arrebatamento. E que os irmãos que estão fora disso possam compreender que após o ano 2000 e que foi ali tirada a pessoa estranha, nós estamos debaixo da palavra. Porém, a palavra está com muitos pastores ali, todos divididos. Isto não é a esposa do Senhor. A esposa do Senhor tem que se ajuntar em um local, em um lugar só, com uma liderança só. Sempre foi assim e sempre será. Que Deus tratará com o povo e que Deus possa abrir o nosso entendimento e nos guardar de todos os males até que isto aconteça, enquanto ainda estamos aqui neste mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos guarda, Senhor, de todas as coisas malignas deste mundo, enquanto somos tua esposa, e que possa guardar aos irmãos que estão ouvindo também ali na internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmã Juscelina. Muito obrigado por ouvir a palavra. Deus abençoe, irmão Luiz. Obrigado por ouvir e por aguentarem e suportarem esse tempo, E aos irmãos da internet, até uma outra oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos, e que os irmãos possam meditar e saber que o tempo agora é de ajuntamento e o final da palavra. Deus os abençoe, irmãos.